Então, eu quero começar falando com vocês aqui hoje sobre julho, né? Julho é um mês que dá o pontapé inicial nesse segundo semestre e é um mês que a gente tem muita oportunidade para pensar em como que a gente vai se conectar com esses clientes, com essas pessoas, da qual a gente também faz parte, né? O que está acontecendo de contexto com elas que vocês podem aproveitar aí na sua loja. Então, quando a gente fala de datas, tem uma coisa que eu sempre trago e é muito importante, né? Eu falo muito de datas, porque as datas elas são um contexto do que as pessoas estão vivendo. E aí, quando a gente tem uma loja, quando a gente tem uma empresa e eu quero fazer algum tipo de serviço, seja ele de qual setor for, a gente precisa se conectar com essa pessoa. Não é só sobre vender o que eu vendo, é sobre vender o que eu vendo de um jeito que eu vou ajudar a pessoa, de um jeito que eu vou levar alguma coisa que ela precise. Porque quando a gente faz isso, é aí que eu consigo fazer com que a venda seja mais fácil. Né? O que a gente não pode, a venda nunca vai ser uma imposição, ela nunca vai ser eu quero te vender, e aí você quer comprar, e aí você vai lá e tô aqui, né? A venda, ela é um processo de construção, ela é um processo de servir ao nosso cliente. Então é muito importante que a gente entenda o que ele está vivendo, né? O nosso cliente, nosso potencial cliente, para a gente fazer essa conexão com ele, para a gente realmente pensar em produtos, serviços, em formas, em ações de vendas que façam essa conexão. Então, quando eu falo de datas, é muito por esse olhar, né? Porque as datas, elas são um caminho mais curto entre você saber o que ele está vivendo, o que ele está precisando, com aquilo que você pode oferecer. E julho é um mês bastante esquisito nesse sentido, porque não tem um carnaval, não tem um Dia das Mães, não tem um Natal, enfim, né? Não tem uma data ali, um marco tão forte quanto outros meses. Mas a gente tem uma coisa que é muito importante e relevante, que são as férias. E aí a gente vai falar um pouco delas, né? Então, assim, pensando aqui no problema, é um pouco isso, né? Assim, a gente fala assim, mas não tem uma data, é um mês que pode ser meio morto para alguns comércios, né? Pode ser um mês mais parado e tudo, mas a gente tem um monte de pessoas e que normalmente está muito ligado ao fato de ter criança, né? As escolas elas param agora no meio do ano, tem as férias de inverno, e aí, por conta disso, tem muita gente que está agora, entra no momento mais desesperado, por assim dizer, mais atípico, que é precisar fazer com que as crianças, com que essas pessoas que estão de férias ali nesse momento tenham algum tipo de atividade, ação, enfim. E aí nem todo mundo pode tirar férias do trabalho junto com as crianças, mas o contexto existe, né? Algumas pessoas até tiram, outras não. E eu vou dar um exemplo meu mesmo, né? Eu tenho 2 filhos e agora sexta-feira é o último dia de aula dos dois. E aí a gente já começa aquele planejamento, né, maluco de o que vamos fazer, né? E vai viajar e não vai viajar e consegue fazer alguma atividade, como é que a gente planeja as coisas. Então, assim, agora é aquela época que as pessoas ou já planejaram ou elas estão em processo de preciso entreter meus filhos, né? Eu não sei se quem mais é mãe aí no grupo, mas chega essa hora, já começa uma mãe falar com a outra, de o que você vai fazer? Vocês vão estar aqui nas férias e tudo, a gente já começa a trocar um monte de figurinha para realmente entreter, para ter alguma atividade dentro desse período. Esse é um período que pede muito esse tipo de coisa. E por conta disso, tem muita gente que também acaba tirando férias, né? Então, se eu posso, de alguma forma, fazer com que o meu processo de férias, né, no caso de CLTs, no caso de pessoas que tenham essa possibilidade dos dias de férias, aí eu vou lá e tento, de alguma forma, tirar alguns dias. Então, tem necessidades específicas dentro desse período.